tem um porco do mato, um porco selvagem que quando anda em bando vira a turma da pesada. Seu nome é Queixada, seu nome é Queixada. Teve uma greve na cidade de Perus, onde os operários, sabedor dos seus direitos, assinaram em cruz. Foi uma briga feia, durou dezena e meia, uma briga danada, e os operários chamavam Queixada. Tem um porco do mato, um porco selvagem, que quando anda em bando vira a turma da pesada. Seu nome é Queixada, seu nome é Queixada. Teve uma greve na cidade de Perus, onde os operários, sabedor dos seus direitos, assinaram em cruz. Foi uma briga feia, durou dezena e meia, uma briga danada, e os operários chamavam Queixada. Tem um porco do mato, um porco selvagem, que quando anda em bando vira a turma da pesada. Seu nome é Queixada, seu nome é Queixada. Teve uma greve na cidade de Perus, onde os operários, sabedor dos seus direitos, assinaram em cruz. Foi uma briga feia, durou dezena e meia, uma briga danada, e os operários chamavam Queixada. Tem um porco do mato, um porco selvagem, que quando anda em bando vira a turma da pesada. Seu nome é Queixada, 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 seu nome é. É com muita honra que a gente abre esse encontro com a Luísa Erundina, a melhor prefeita que São Paulo já teve. E quero agradecer a presença de todos aqui, todas, né? Da Luísa, da Muna, do pessoal do Camilo, todo mundo, Donizete. Agradecer o companheiro Walter Pires, que é do DPH, que tem nos ajudado muito com a questão da fábrica, do tombamento, da fábrica de cimento, trabalha na prefeitura. Obrigado pela presença. Né? Vai ser difícil agradecer a todos aqui, mas muito obrigado pela presença mesmo. E a ideia é a Luísa conhecer o Centro de Memória Queixada, e agora a gente vai fazer um bate-papo com ela, né? E eu só queria lembrar assim, que da importância da Luísa para o bairro. E aí vou citar alguns exemplos só. Né? A questão do tombamento da fábrica de cimento, para nós foi importante esse ato do governo da Luísa. A outra questão é a abertura da vala comum, né, que mostrou o que a ditadura tinha feito e que mostrou para o mundo, foi através do governo da Luísa que isso foi possível. Né? O projeto de habitação em Mutirão, Recanto dos Humildes, que precisa ser lembrado também isso. Né? E também a última coisa a última não, né? Porque tem muitas, mas a questão da educação. Perus foi, acho que o primeiro bairro que fez no governo da Luísa aquele projeto da interdisciplinaridade. A minha mulher está aí, ela vai ficar brava que eu não consigo falar essa palavra, a Regina. Então, só... Isso, uma das 10 escolas da cidade foi aqui, a Cândido Portinari, que fez esse projeto, trabalhou com esse projeto. Então, só para lembrar, a Olga, que fez parte do projeto, isso, a escola piloto dessa região. Então, só para a gente lembrar a importância, né, dessa figura que está aqui, guerreira, que muito nos honra e está presente aqui para a gente fazer essa roda de conversa. Eu queria passar a palavra para a Sheila.
A Sheila não, estou trocando até nome já. Né? A Luísa conheceu o Centro de Memória, mas acho que era legal, rapidinho, ela contar um pouquinho a história desse Centro de Memória Queixadas. E aí a gente abre a conversa com a Luísa. A ideia é ela falar um pouco, e depois, aí, se tiver um tempo, a gente vai abrir para algumas perguntas e trocar algumas conversas bem legais aqui. Tá? Obrigadão. Eu sou a Angélica, eu sou uma das integrantes do coletivo que administra e coordena o Centro de Memória Queixadas. É importante falar que é um espaço, um centro de memória gerido por um grupo de mulheres, e que a gente só descobriu isso no meio do caminho. Mas acho que uma coisa importante para a gente dizer da história do Centro de Memória é que a gente administra ele, mas que ele é idealizado há muito tempo, e não exatamente só por nós, né? Mas a gente vem de um braço do movimento de reapropriação da Fábrica de Cimento Perus, que também vem do movimento dos Queixadas, de fato. Né? A gente tem documentos de atas do sindicato falando da importância de ter um centro de preservação da memória, um centro de cultura que trate da memória queixada, desde 74, de que a gente tem acesso, né? Do documento mais antigo que a gente tem acesso. E aí isso é uma pauta que vem nos movimentos do bairro há muito tempo, que vem sendo levantada, o movimento de reapropriação da fábrica vem tratando disso, e aí chega um momento que a gente fala, bora, então, começar a levantar isso, né? Como que a gente consegue tirar isso do papel? A gente foi buscando verba através de editais, de políticas públicas, para ver como que a gente conseguiria, de fato, levantar esse lugar. Acho que o Mário falou para a senhora, e é importante falar para todo mundo, que o desejo inicial e maior é que esse centro de memória fosse dentro da fábrica de cimento. E a gente vem lutando muito para reapropriar a fábrica, e aí a gente começou a ver que a maioria dos queixadas estava partindo, estava falecendo, que essa memória estava se perdendo e que a gente precisava cuidar dela o mais rápido possível. E aí a gente, junto com a Beth, que é coordenadora da biblioteca aqui, que estamos, que é muito parceira e muito articulada com o movimento cultural, a gente começa a conversar da possibilidade, então, de fazer um centro de memória dentro da biblioteca. A gente vai buscando editais, muitos não muito bem sucedidos, e aí a gente é contemplada no final de 2019 com a Lei de Fomento à Cultura da Periferia. E aí esse edital a gente começa a administrar ele no ano de 2020. Aí vem a pandemia e aquela história toda, né? A hora que a gente conseguiu a grana, a gente ficou, o que acontece? Mas a gente foi levantando aqui, tomando os cuidados que a gente precisava tomar por causa da pandemia e cuidando também de levantar, e eu acho que a pandemia fez com que a gente pensasse nessa possibilidade, um acervo digital, que hoje ele acho que é até maior do que o acervo que a gente tem físico. Então, tem muita tese, muito documento, imagem, vídeo, reportagem, todo no nosso site, um banco de dados aí para as pessoas acessarem. E a gente inaugurou o Centro de Memória aqui no início de março. Estamos agora vendo como viabilizar o acesso das pessoas a essas documentações, às nossas ações. O fomento que a gente tinha se encerrou, então a gente está trabalhando assim muito por conta, na firmeza permanente, na força da união coletiva, né, da vontade popular. E o Centro de Memória, ele basicamente ele está cuidando assim um pouco da memória do bairro de Perus como um todo, mas a gente fala que é a partir da perspectiva da luta dos trabalhadores queixadas. Então, a gente também vai tratar da fábrica, da memória dos trabalhadores e da memória das lutas sindicais, até onde nossas pernas abarcam. Basicamente, essas somos nós. Aqui estou eu, Sheila, Patrícia, Érica, do Centro de Memória. A Michele também está junto com a gente compondo esse quadro. Tem Vanessa, que não pôde estar aqui, Rosa, que não pôde estar aqui, Beth, que ela é da biblioteca, mas ela é nossa, e a Regina também, companheira do Mário, que é nossa conselheira aí. Esqueci de alguém? A Michele. Falei da Michele? Falei. É isso. Obrigadão. A Beth é muito vergonhosa, mas você quer falar uma palavrinha, Beth? Fazer um curso de vergonha. Não, ela vai falar. Bom, boa tarde. Eu só estou aqui que a Erundina me mandou ficar aqui, porque não era o objetivo. E assim, não tenho palavras para dizer o momento de estar com a Erundina e o Centro de Memória, gente. Não tenho palavra mesmo.
Gratidão a todos e espero que a gente continue construindo o Centro de Memória, fortalecendo o território. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Berta. Luiz, a palavra é sua. Mais uma aula. Você já deu uma aula para nós há uns 20 dias atrás, lá no Soledad, e agora vai dar outra aula para nós. Não dou aula, não. Posso tirar isso aqui? Eu quero me certificar se tudo está sendo gravado. Isso é parte dessa memória. Né? Vai fazer parte dessa memória. Os meninos estão gravando ali. Ótimo. Eu também tenho dificuldade de dizer o quanto esse momento me dá de alegria e de afirmação de uma tese que eu venho defendendo a vida toda. As pessoas já devem até estar cansadas de eu falar disso, que é a certeza de que há um quarto poder numa democracia. Né? Há o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário e o poder popular. Só que a ordem de importância é o contrário. É o poder popular, o poder executivo, o poder legislativo... Aliás, o poder popular, o poder legislativo, o poder executivo e o judiciário. E essa experiência aqui de Perus, toda ela, desde o primeiro dia em que estava se planejando a construção dessa fábrica de cimentos do estrangeiro, do país do Canadá, é uma empresa canadense, né, que no século XIX, no começo do século XIX, trouxe essa indústria aqui para o Brasil, aqui exatamente em Perus, nessa região noroeste da capital paulista, portanto, de São Paulo. Começou aí a história dessa comunidade, desse território. Né? E, a partir de lá, né, se desdobrou num fato histórico que tem que ser o máximo divulgado, entre outros casos, é o fato de ter sido a maior greve operária do Brasil naquele tempo. Né? Naquele tempo. Em 62 foi decretada essa greve, né? E essa greve ela durou 7 anos. E hoje se pergunta como é que se conseguiu manter uma greve por 7 anos em plena ditadura militar. E se conseguiu por força do povo, por força dos trabalhadores que resistiram de forma corajosa, de forma com muita firmeza, como dizia Mário Carvalho de Jesus, aquele grande guerreiro nosso, que é parte central, é personagem maior, principal dessa luta, como advogado, que comprou aquela briga como advogado trabalhista e conseguiu a vitória dessa luta, dos direitos dos trabalhadores de serem indenizados, né, pela falência da empresa. A empresa faliu, e, ao falir, ela fechou suas portas, só que deixou os trabalhadores dentro, né, sem nenhuma indenização e sem liberdade de formalizar um outro contrato com uma outra empresa. Portanto, era um decreto de morte para esses trabalhadores e para suas famílias. Só que a comunidade dos trabalhadores e a comunidade local levantou a cabeça e nenhuma ditadura militar foi capaz de dobrar, né, a vontade de luta, a coragem, a determinação e a organização popular que fez com que aquela greve fosse vitoriosa. Mas só em 1970 é que a causa foi declarada ganha. Os trabalhadores ganharam a indenização daqueles 7 anos em que eles ficaram sem trabalho e sem salário. E veja bem, e essa indenização só foi paga em 75, em 1975. Foi ganha em 69, é isso? E só foi paga em 75. Foram mais anos, 6 anos, para os trabalhadores sofrerem a falta de trabalho, a falta de salário,
mas a comunidade local segurou o tranco, as famílias seguraram o tranco e se conseguiu suportar esses anos em que os trabalhadores estiveram assegurados em cruzeiros, na época, não sei se era cruzeiros ou cruzados, aquela indenização. Isso tudo vai estar escrito na memória do povo dessa região, a memória de vocês, da comunidade de Perus. E onde é que eu entro nessa história? E é o que me dá muita alegria e muita felicidade. É o fato de que, quando essa luta estava se dando em relação à fábrica, a comunidade logo sonhou em adquirir essa fábrica como um espaço, como um prédio para a própria comunidade, não para uma outra fábrica de cimentos. Porque a fábrica de cimentos gerava emprego, mas gerava poluição, gerava problemas de saúde na região, certo? Portanto, se a comunidade tivesse decidido se queria ou não uma fábrica de cimentos, não teria, a não ser pelo emprego que ela gerou, mas não foi um benefício tão grande para a população, porque trazia consigo o emprego, mas trazia também poluição. E veja a importância que teve aquele trabalho dos trabalhadores naquela fábrica. 80% do que a fábrica fabricou e fabricava naquele tempo, foi destinado à construção dos prédios de Brasília. Brasília estava sendo fundada como capital da República Brasileira, porque antes era no Rio de Janeiro, a sede do governo brasileiro era no Rio de Janeiro. E a construção de Brasília, no governo de Juscelino Kubitschek, se fez com material, com matéria-prima produzida pelos trabalhadores de Perus, no nível de 80% do que se produziu foi destinado à construção de Brasília. Portanto, vocês estão na história de Brasília. Os trabalhadores que trabalharam nas fábricas e seus familiares e a comunidade de Perus deve estar inscrito, e isso nós vamos brigar por isso, na história da construção de Brasília, porque foram os trabalhadores dessa comunidade que construíram e que produziram o cimento para construir as mansões de Brasília e os prédios oficiais de Brasília, onde estão a sede dos poderes da República. Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, mas falta construir o prédio do poder popular. Mas esse poder popular ele se exerce na rua, ele se exerce nas escolas, ele se exerce nas bibliotecas, ele se exerce nos cemitérios, que foi o fato do nosso governo ter assumido a responsabilidade de revelar a verdade sobre os corpos que estavam no cemitério de Perus, que foi construído no governo Paulo Maluf, como prefeito de São Paulo, primeira vez que ele foi prefeito de São Paulo. Ele construiu um cemitério bem longe. Isso aqui já é longe hoje, imagina se não seria longe há 30 anos atrás. Foi um dos cemitérios construídos para receber os corpos dos torturados pela ditadura militar. Inclusive, o responsável pelo cemitério, o Toninho, que ajudou a prefeita na época, era eu, a tirar aqueles sacos plásticos com os corpos que estavam lá, e tinha 1.049 corpos enterrados naquela vala clandestina, sem nenhuma identificação. Eram as ossadas de 1.049 corpos, sem nenhuma identificação, em sacos plásticos enterrados numa vala clandestina, que não se sabia se ela existia, mas se sabia que os que lutaram contra a ditadura militar, pela democracia, pelos direitos humanos, e que desapareceram, ainda tem 434 corpos de brasileiras e brasileiros desaparecidos. E significa que quando um regime, no caso o Estado brasileiro da ditadura militar,
fez desaparecer, matou, ou incinerou corpos que foram torturados, assassinados na tortura e tidos como desaparecidos. Mas eles não estão desaparecidos, eles estão escondidos, né, em outras valas clandestinas desse país, ou desse estado, ou dessa cidade, né, para que não se saiba a verdade toda dos crimes cometidos por aquele regime militar. Né. Também outros países passaram pela mesma crueldade. Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai. Só que esses outros países descobriram a verdade e trouxeram a verdade à luz do dia, e os responsáveis por esses crimes, que são crimes de lesa humanidade, tirar milhares de vidas, né, de pessoas que tinham a generosidade de dedicar a sua vida, a sua liberdade, né, jovens, operários, estudantes, professores, artistas, mulheres, intelectuais de um modo geral, que estavam lutando e se sacrificaram, né, em defesa das liberdades democráticas, em defesa da democracia, em defesa da vida, em defesa dos direitos humanos, dos direitos sociais, das liberdades na sua expressão completa. Né? Então, foi o nosso governo que garantiu que aquelas ossadas fossem preservadas, porque ainda havia torturador no Instituto Médico Legal do Estado de São Paulo, que sabiam que eles tinham participado, inclusive, de cuidar daquelas torturas para evitar que a tortura acabasse antes da pessoa aguentar mais tortura. Rosalina Santa Cruz deu um depoimento sexta-feira na USP, ela foi uma das vítimas da ditadura e foi presa, torturada, e numa das torturas ela ficou 15 dias numa geladeira, era um quarto gelado, com pinturas escuras, sem luz nenhuma, em que a pessoa ficava lá dentro, sem comida, sem luz e sem esperança de ficar vivo. E quando ela saiu tão atordoada, depois de 15 dias, isso a Rosalina, sem falar em outras, ficou tão atordoada que ela caiu, logo saiu dessa geladeira, caiu e chamaram um dos legistas que estava, ela viu inclusive o nome dele na roupa dele de médico, e ela pegou na mão dele como médico, se lembrando do pai, que era médico, pedindo ajuda a ele, que ela estava muito mal, depois de ter saído da tortura, de ter ficado 15 dias na geladeira. Ele mediu os sinais vitais dela e disse para o torturador: olha, continua a tortura que ela está bem. Ela não tem nada de mal, ela está bem, pode continuar a tortura. Esse cara ainda estava, não me lembro dele agora, o nome dele era um japonês. Shibata, doutor Shibata. Na época em que eu era prefeita e que aconteceu a descoberta da vala clandestina, né, ele ainda era médico do Instituto Médico Legal do Estado de São Paulo, portanto, do governo de São Paulo, e ele e ainda os saudosistas da ditadura, né, tentavam ficar para eles o controle das ossadas. E a gente sabe, se essas ossadas ficassem no controle deles, eles incendiariam essas ossadas para que a gente não pudesse descobrir os verdadeiros, quem eram essas pessoas, aquelas ossadas. Né? E aí, nosso governo, eu pessoalmente assumi a responsabilidade pela guarda, né? Coloquei num espaço lá no cemitério, aqui mesmo no cemitério, coloquei a Guarda Civil Metropolitana com a responsabilidade de guardar 24 horas até o momento em que a gente destinasse esses corpos a algum lugar para que as investigações sobre eles pudessem começar. Então,
o Instituto Médico Legal, a Guarda Civil Metropolitana, sob a orientação e sob o controle da Secretaria de Governo, ficou responsável por guardar o depósito daquelas ossadas e os documentos do cemitério daquela época. Eu levei para o meu gabinete, porque se eles tivessem encontrado, eles dariam fim a tudo isso para que a verdade não viesse à luz. Então, eu tive a responsabilidade e o privilégio de estar sendo prefeita naquele momento, eu tinha poder político no momento, como prefeita, de ter preservado aquelas ossadas, de ter conseguido fazer um convênio com o então governador Fleury, né, para que a Unicamp, o serviço de investigação legal e científica daqueles corpos, fosse assumido pela Unicamp. Nós fomos num caminhão carregando aquelas ossadas todas, e eu atrás, num carro oficial, com guarda, com segurança de militares, para poder garantir que os corpos chegariam à Unicamp, o reitor recebesse aquelas ossadas, o Instituto Legista, e fazia a investigação, recebesse e se assumisse formalmente, publicamente, a imprensa cobriu tudo aquilo, para que essas ossadas fossem alvo de investigação. E o fato é que nós descobrimos, se não me engano, 6 ou 7 desaparecidos políticos que estavam lá. Inclusive, uma delas, né, a Ângel, casada com a filha da... Como é o nome dela? Daquela estilista. A estilista, Juju Ângel, que era a mãe do Ângel, que desapareceu, e da companheira dele, que era a Sônia Ângel. Sônia Ângel, o corpo dela foi encontrado exatamente na vala clandestina de Perus, e o seu Toninho disse que o corpo dela, ele estava no cemitério à noite, quando ele chegou num camburão, e ele recebeu o corpo dela para ser enterrado nessa vala, e ela estava sem os seus seios. Seus seios foram decepados pela tortura da ditadura militar. Então, as mulheres, tanto quanto os homens, ou provavelmente até mais, porque muitas delas foram torturadas à frente de filhos, crianças. E outras teve um filho torturado, recém-nascido torturado, na frente dela, para vocês verem a crueldade daquele regime. E é importante a gente rememorar isso. A juventude não sabe dessa verdade. No momento em que o governante maior do país nega a existência disso, nega a existência da ditadura, nega a existência da tortura. E ele defende a tortura como um meio de investigação. Veja em que mãos o nosso país está. Este ano é ano de eleições. As eleições podem ter um resultado que faça essa luta avançar. As mães que têm os seus filhos desaparecidos, Rosalina, aquela que fez aquele depoimento do legista Chibata, que estava no Instituto Médico Legal ainda, quando nós descobrimos a vala clandestina, né, de ter sido tratada daquela forma, né, como um objeto, como um nada, né, enfim. E também ela tem um irmão desaparecido, ele tinha 26 anos. Saiu de São Paulo para o Rio de Janeiro, ele estudava em São Paulo, mas foi para o Rio de Janeiro encontrar com os companheiros do movimento ao que ele pertencia, e foi flagrado, né, foi preso e desapareceu. E tudo indica, num livro que foi publicado, A Guerra Suja, que mostra a existência de um forno, de uma fazenda lá no Rio de Janeiro, em que vários corpos foram incinerados naquele forno, vítimas da ditadura militar. Desculpe se eu estou trazendo esses fatos tão cruéis, que nos tocam muito de perto, porque foram jovens, meninas, meninos, estudantes, professores, operários, que foram desaparecidos dessa forma. Ainda tem 434 desaparecidos políticos e não se sabe onde estão as ossadas. Se sabe que foram mortos, assassinados cruelmente,
Mas para uma mãe, para um pai, para uma esposa, para um filho, uma filha, queriam saber onde está esse corpo do pai ou do esposo, ou do filho, ou do irmão, para poder levar uma vela, fazer um ato religioso a esse corpo que desapareceu, mas ele não desapareceu, ele foi assassinado. E enquanto esses corpos não aparecem, esse crime, pela lei, continua. É um crime continuado. Enquanto não se descobrirem onde estão esses ossos, eles são crimes que não terminam nunca. E há muita mãe e filha, e esposa e companheira que ainda está com a ferida aberta, né? Que não foram lavadas ainda. Né? A ex-presidente do Chile, a Bachelet, ela dizia, teve o pai assassinado, morto pela ditadura, e ela mesma e a mãe passaram por torturas com a ditadura do Chile. Ela dizia, uma ferida só sara quando a ferida é lavada. E só se lava uma ferida de um filho que morreu, desapareceu, né? Vendo o corpo dele e podendo limpar esse corpo e rezar e acender uma vela. Portanto, minha gente, o que nós estamos vivendo hoje com esse governo, né, que é uma verdadeira ditadura, ele declarou em 7 de setembro, ele tentou dar um golpe para virar de novo uma ditadura, provavelmente militar, porque ele tem o apoio dos militares. O governo está cheio de general, mais de 500 generais policiais e militares que estão no governo. Então, o risco de termos uma ditadura antes das eleições, ou logo após as eleições, não é descartável, não estou fazendo terrorismo. É, de fato, isso. Por isso, minhas companheiras, meus companheiros, jovens que estão aqui, famílias que estão aqui a celebrar membros de sua família que tiveram o protagonismo, a liderança de construir tudo isso que é Perus hoje. Né? E eu quero agradecer à professora Elizabeth, porque eu quis que ela falasse. Porque, veja bem, o servidor público, ela é servidora pública, como responsável por essa biblioteca. Se ela fosse pedir a ordem ao chefe dela, na cultura ou no serviço de biblioteca do município, provavelmente ele não teria autorização para colocar aqui a memória. Mas o servidor público é servidor do povo, não é servidor de governo de plantão, não. Nem de governo que passou, nem de governo de plantão, nem de governo que vem depois. O servidor público é servidor do povo. O servidor público é pago com os impostos que o povo paga. E todo mundo paga imposto. Mesmo sem ter propriedade, paga imposto naquilo que ele consome. A comida que come, a roupa que veste, o sapato, a sandália, a calça. O imposto já está embutido ali, que nem sabe se está. E é mais, às vezes, imposto do que o valor do bem que a gente está adquirindo. Uma xícara de café que a gente toma, já está embutido ali o imposto que a gente paga. Portanto, minha gente, o salário do servidor público é o povo que paga. Portanto, ele não é servidor de ninguém, de nenhum governante, seja de que partido for, não importa. Ele é servidor do povo. E o povo é o principal poder de uma nação, de uma sociedade, de um país. Portanto, quero com isso, essa minha fala, pedir que não deixem ignorado pela juventude esses fatos do passado, porque eles estão refletindo hoje ainda pelo não aparecimento dessas vítimas e pela ameaça, né, de um governo genocida que matou muita gente por não comprar vacina, matou muito mais do que o vírus podia ter matado menos, mas por falta de vacina e por falta de uma ação responsável de um governante que tenha responsabilidade pela vida do seu povo, por falta disso, nós tivemos quase 700 mil brasileiros mortos pela Covid-19. Irmãos nossos, amigos nossos, companheiros nossos, esposas, enfim, temos tanta gente, pais, mães. Foi um luto geral que se deu nesse país, nesses 2 anos, que ainda está aumentando. E se previnam, não se facilitem, se previnam, porque o Covid ainda está aí. Pois bem, eu não quero me estender mais, né? O sol já está indo, vocês têm compromisso em casa, mas eu queria dizer e testemunhar
a minha gratidão a vocês, ao Mário, a Angélica, a Beth, a cada um de vocês, os que já partiram, o Tião e tantos outros que partiram, que foram vocês que construíram isso. A experiência de vocês é uma experiência que precisa ser conhecida, não só no Brasil, mas em outros países, mas, sobretudo, no Brasil, para ficar provado que o povo é capaz de realizar. O governo tem muito poder, mas nem tem todo o poder. Tem poder, inclusive, de eliminar vidas, como esse governo agora e como os outros da ditadura, mas não tem o mesmo poder que o povo tem, porque o povo se renova, o povo não termina nunca, é o povo que vota, é o povo que elege, é o povo que deselege, deixa de votar em quem não traiu o voto. Por tudo isso, eu queria deixar nas mãos de vocês, no coração de vocês, na mente de vocês, né, a responsabilidade de nos ajudarem a eleger um outro governante. Nós sabemos quem é, mas para não dizerem que nós estamos fazendo um ato político, eleitoral, você já sabe de quem eu estou falando. E cuidado que o Legislativo tem muito poder. O Legislativo tem o poder de ter um orçamento secreto, que o governo não tira a verba dele, que é de 16 bilhões, só que está tirando verba da saúde, está tirando verba da educação, está tirando verba da ciência, da tecnologia, está tirando verbas da vida do povo. Portanto, o Legislativo é quem vota esses projetos, esses cortes, enquanto os interesses das metas, das emendas deles, está preservado no tal do orçamento clandestino, que este ano é 16 bilhões de reais. Até o Supremo Tribunal, que tomou uma decisão liminar de que eles tinham que prestar contas desse dinheiro daquele orçamento clandestino, que é uma lei, né? É secreto, é um orçamento secreto, e o próprio Tribunal o Supremo Tribunal Federal, o seu pleno, recuou na decisão, com medo, não sei de quem, deve ser do, sei lá, e olha, cuidado em quem votar para deputado e ou deputada. Não estou dizendo que só vote em mim, não estou dizendo isso, mas é preciso escolher direito. Você é como uma procuração que você dá para uma pessoa te representar 4 anos. E quando você dá uma procuração para um advogado te representar, se ele não dá conta da tarefa, a gente pede de volta a procuração e rasga. Essa daí você só pode rasgar depois de 4 anos. E um voto vale por 3 ou mais. É a criança que não vota, é o idoso que não vota mais, é o doente que não vota. Desculpe. Finalmente é o preso que não vota. Um voto vale por 3 ou 4. Cuidado nesse voto. Para qualquer coisa. Não só para presidente, não. Ninguém escolhe direito o candidato a deputado federal ou estadual, nem a vereador. Mas tem um pouquinho mais de cuidado quando vota no presidente, vota no governador e vota no prefeito ou na prefeita. É essa tarefa que eu deixo com vocês. Agradecendo por todas as tarefas, Mário, você e as outras pessoas que estão aqui, estão realizando nessa comunidade. E, como deputado, eu ainda tenho direito de apresentar a emenda ao orçamento de 2023. Em 2023, a não ser que se eu me reeleger, mas se eu não me reeleger, eu ainda tenho, este ano, de apresentar emendas para 2023, que é o orçamento que a gente faz no ano antes do ano seguinte. E eu já disse aqui para vocês, todos aqui, para a nossa responsável pela biblioteca, pela nossa responsável pela nossa memória, pelo nosso centro de memória, que nós vamos dar uma verba. Eu pedi até para a coordenadora da biblioteca fazer um projeto, ou informar a Secretaria de Cultura para encaminhar para mim, formalmente, ofício pedindo
uma verba, ela pode até estimar de quanto, né? Faz uns cálculos estimativos, não precisa detalhar, faz uma estimativa daquilo que precisa ser feito aqui e ponham num ofício para a deputada Luísa Erundina, pedindo que apresente uma emenda impositiva. É aquela que o deputado tem o direito de apresentar e o governo tem a obrigação de pagar. Então, é garantido que a gente consegue, não assim que a gente apresenta, mas durante o ano de 23, a gente tem a certeza que essa verba vai sair para essa biblioteca, né, Padre Anchieta. Até o nome dessa biblioteca tem um peso histórico muito grande. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês. E combinei com a Muna, que é a minha secretária desde que ela tinha 19 anos, né? Ela foi minha aluna e virou minha secretária, e do Camilo falei com ele também. Eu tenho uma biblioteca que deve ter cerca de uns 4.000 livros, uma biblioteca pessoal minha. Eu passei a vida comprando livro, era a única coisa que eu comprava, que eu tinha coragem de comprar e tinha dinheiro. Eu tinha que ter dinheiro para comprar cara de livro, porque se eu não tivesse livro, eu não tinha condição de fazer um bom trabalho, né? Eu sou também professora, também fui professora, sou educadora. Paulo Freire, inclusive, dizia: você não é política, você é educadora. Ele corrigia: não, você é uma educadora política. Então, veja bem, e educadora precisa de livro, precisa estar atualizado, né? E eu preciso ler muito, e eu leio muito. Eu tenho uma biblioteca que, depois do mandato, se eu tiver mais um mandato, eu preciso para esse livro para mais um mandato. Mas depois que eu não precisar mais deles, assim, para o trabalho, eu vou doar a essa biblioteca aqui, Padre de Perus. É o melhor lugar que eu posso entregar. Meu maior patrimônio são esses livros. Eu não tenho outro patrimônio, é isso. Maior patrimônio são esses livros. E cuidem bem dele, deixem o povo ler esses livros. Emprestem esses livros ao povo, mas controlem para ele se manter na biblioteca, para que muitos leiam esse livro, que custou caro. Eu costumo me manter atualizada sobre aquilo que é lançado nas livrarias, nas bibliotecas, nas pessoas que lançam. Eu recebo também muito livro de presente. Então, eu vou doar essa biblioteca, é o dom maior que eu tenho. Eu vou doar a biblioteca aqui de Perus, junto com todas essas outras obras que a gente vai continuar fazendo. Inclusive, se eu tiver ainda no mandato, mais 4 anos, a gente vai doar ou vai conseguir verbas para vocês reconstruírem o espaço da empresa, né? Da fábrica de cimento, que vai ser ou é um patrimônio de vocês, que eu declarei como patrimônio público, né? É um de interesse público. Formalmente, essa é um prédio público, certo? Por ato da prefeita naquele tempo, em 72, né? Declarado de utilidade pública. Esse prédio é do povo, é de Perus, é de vocês, é dos filhos de vocês, dos netos de vocês. Vamos, quem sabe, ter condições de propiciar recursos para vocês reconstruírem a fábrica nos moldes de um centro cultural, de um centro de convivência, de um centro da comunidade, para vocês ampliarem mais ainda aquilo que vocês estão fazendo no plano territorial, no plano local, e que me dá muito orgulho e muita alegria de ter podido fazer isso nessa minha longa vida, que já vai longa, mas são coisas dessas que me tornam sempre jovem. Encontros como esse, eu saio daqui ainda mais jovem do que eu sou jovem. Ninguém pense que eu sou velha, não, que eu não sou. Então, é isso aí, minha gente. Muito obrigada, estou muito feliz, obrigada por tudo. Luísa, é muita honra para nós receber mais esse patrimônio seu, da sua história. E nós vamos dar um jeito, né, Beth? A biblioteca é pequena, mas nós vamos dar um jeito de manter esse patrimônio junto a nós aqui, para ele ser consultado, lembrado e deixar isso na memória do território e das coisas que a Luísa realizou, né, nesse território. Muito agradecido pela sua presença aqui. E a ideia é a gente abrir um pouquinho para fazer algumas perguntas. Aí, assim, é você que manda qual é o seu tempo, né? Eu não mando nada. Me carrega quando é que a gente tem que sair daqui, gente? Que hora?
São 4, 5... A Beth diz que fecha a biblioteca meia-noite, se precisar. Não, vamos firmar no máximo 6 horas, tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. E vamos responder por bloco, certo? Tá. Angélica, você me ajuda? Seu nome? Mariette. Eliette. Está escrita? Isso, por favor, ajuda aí a fazer uma listinha. Olá, boa tarde. Eu sou Eliette, estudante do Instituto Federal de São Paulo, campus Pirituba, que inclusive recebeu verba do mandato da deputada federal, a Luísa Erundina. Meus respeitos, meu boa tarde, né? Inclusive, eu vim aqui em nome do reitor Alan e da diretora Patrícia também para fazer um convite à Luísa Erundina para estar no nosso campus Pirituba, né? Sou estudante do tecnólogo em gestão pública, então, onde estão formando os novos gestores, né? O campus tem 6 anos, mas a alimentação do pessoal do médio e do técnico já é mantida pela sua emenda parlamentar, né? As crianças, os adolescentes são mantidos, a alimentação está indo bem, eu faço parte também da comissão alimentar, e está em obras, né, o refeitório universitário do campus Pirituba, também com parte de verba do mandato da Luísa Erundina. Eu sou atualmente presidente do Conselho Gestor do Recanto dos Humildes, né? Moro há 4 anos no Recanto, fui eleita atualmente faz um mês, e é um recanto que foi feito pela luta e pela sinergia, pela garra da Luísa Erundina. Então, por onde eu ando dentro do recanto, Luísa Erundina foi que me deu minha casa, me deu dignidade, é onde eu moro, onde eu criei meus filhos, meus netos moram. E assim a gente tem essa comunidade. Hoje, com a comunidade Recanto dos Humildes, Jardim da Conquista, e agora tem o Recanto da Paz, né? São 3 comunidades que cresceram, os filhos e os netos. Então, eu também faço esse convite, né? Logicamente, de acordo com sua agenda, para que possa visitar o nosso recanto, né? Que é o seu recanto, né? O seu recanto, né? Faço parte também do grupo dos amigos Recanto dos Humildes e também Amigos de Perus, né? Que a gente tem uma página no Facebook onde a gente divulga ações de saúde. Então, na verdade, não seria nenhuma pergunta, né? Seria mais uma conclamar para que ela possa retomar, né? Todo esse arcabouço, esse legado, né, político que ela tem dentro do recanto, que as pessoas querem te ver mais de perto, querem desejar boas-vindas, se mantendo nessa luta, né? Como você diz, muita gente estava falando que você não ia sair candidata a deputada novamente, mas a gente conclama com que você possa, que você tem muita energia ainda para dar, tem muito para dar para nós, e que você possa estar junto com esse povo, né? Porque você praticamente é a mãe do recanto. As pessoas chamam Erundina como a mãe do recanto. Entendeu? Tem mais alguém? Aí a gente faria um bloquinho, ou a Luísa já quer falar sobre isso? Não, vamos fazer um bloquinho? Um bloquinho de 3, 4... Tá. Um de cada vez, pessoal. Vocês estão com vergonha de fazer pergunta para a Luísa, é isso? Eu quero fazer uma, então. Opa! Angélica. Eu fiquei pensando muito numa coisa, Luísa, e antes de tudo é uma honra estar sentada aqui com você, por toda a sua história e tudo isso que você representa, de que eu sinto que a gente, como população periférica, a gente já nasce lutando, e já tem que ir para a rua, e já tem que enfrentar e brigar, mas eu queria que você pudesse dizer um pouco como é lutar dentro das instâncias políticas quando o inimigo, se assim eu posso dizer, mas quando ele está muito perto e quando você tem que dialogar, porque a gente quer tacar fogo, a gente já é de outro jeito, né? E aí, como é ser uma mulher dentro desse lugar e tá lá dialogando com o inimigo em prol das ações pela população? É isso. Luísa, você quer responder as duas e aí a gente vê quem mais? Tá? Isso, Quando eu vejo assim um público assim, que não quer falar,
ou não entenderam o que eu falei, ou já entenderam tudo. Bom, vamos lá. Então, a Eliette, né, do Instituto Federal, né, de Educação, essa é uma instituição que eu também prezo muito. São vários núcleos, né, são várias unidades pelo país afora, e é uma das coisas mais, dos programas de educação de adultos nesse país mais importantes. E o público que se forma nesses institutos são das classes trabalhadoras, não é gente de classe média alta, não. É aquele que não tem o dinheiro para o lanchinho à noite, é aquele que sai do trabalho e vai direto para a escola. Quer dizer, é quem precisa, de fato, ser atendido na sua formação profissional, pessoal, e, portanto, eu tenho priorizado, não é muitão dinheiro, não, essas emendas, mas eu procuro, primeiro, 50% tem que ser para a saúde. Então, eu tenho destinado esses 50% aqui para São Paulo, né, para os hospitais públicos, que são aqueles os que atendem ao povo sofrido e tem menos condições, o povo que fica nas filas, às vezes aguardando um exame meses, que quando o exame é feito, a doença já tomou conta, sobretudo em casos de câncer de mulher, enfim. Né? Então, eu tenho 50% dos recursos, eu destino completamente para a saúde aqui das unidades de saúde pública aqui de São Paulo. E os outros 50%, eu destino grande parte para a educação. E entre esses da educação que eu destino exatamente a maioria para os institutos de educação, por esse caráter que tem esses institutos. E os professores, os educadores, os responsáveis por esses institutos, também são pessoas muito especiais. Se são pessoas que se dedicam a essas instituições, é porque são pessoas também que têm um apelo, né, profissional, pessoal e humano, né, como profissional da educação. E eu tenho os educadores que trabalharam no meu governo, e aqui temos uma, e temos mais de uma, mas da pessoa aí da Olga, eu quero agradecer aos servidores da saúde pública do município, que, com Paulo Freire, fizeram uma verdadeira revolução da educação aqui na cidade de São Paulo, no nosso governo. Paulo Freire foi nosso secretário e ele revolucionou a saúde, a educação pública da nossa cidade. Né? Então, eu quero também, uma área a que eu destino grande parte das verbas que eu tenho a possibilidade de destinar a elas. E agora, com esse meu compromisso aqui em Perus, eu também pretendo destinar, este ano ainda, no orçamento de 23, né, para as necessidades dessa biblioteca e desse centro de memória, e se continuarmos no trabalho, a gente vai resgatar, né, na qualidade necessária e na condição necessária essa fábrica de Perus para a comunidade de Perus, que são vocês. Né? Então, eu, inclusive, Beth, que é a nossa coordenadora da biblioteca, eu tenho parte da minha biblioteca que eu já posso destinar para os espaços que vocês já possam dispor aqui. Não é, Mona? Aquela parte que está encaixotada, não é? Para poder, inclusive, porque livro é madeira, né? E pode se estragar de alguma forma. Aquele livro que eu não tenho um uso permanente, contínuo, eles estão em caixotes. Se a gente pudesse, viu, Mário, já encaminhar para algum espaço que vocês tenham aqui, né, para ir recebendo e colocando esses livros ao ar livre, quer dizer, podendo receber ar, você sabe da importância que é a preservação de um livro, não pode ficar fechado, porque cria umidade, né, e estraga. Então, eu vou conversar com a Muna, que é quem organiza essas coisas lá no nosso escritório político, e ver com você, ela pode vir aí um dia com vocês, para ver os espaços que vocês dispõem, e que quanto a gente pode verificar qual é o acervo que a gente já pode destinar, e a gente já pode encaminhar para ter um tratamento melhor do que ele está tendo agora lá no escritório. E o outro eu vou dando ao longo dos anos. Se eu terminar o mandato agora, fica mais fácil de mandar tudo para cá.
mas se tiver algum tempo ainda, eu preciso deles para poder me preparar para exercer o mandato mais 4 anos aí como deputada federal por São Paulo. Então, era isso. E se tiver mais alguma pergunta... Não, e como lutar muito perto dos inimigos? Bom, isso é contínuo, né? É todo dia. Mas, na política, a gente faz de conta que não tem nada a ver contra eles, né? Mas tem contra a ver aquilo que eles fazem de mal para o povo, e a gente convive, mas meio tóxico, é um ambiente tóxico. Vez por outra, a gente fica meio engasgado, né? Do ambiente. Mas a gente tem que conviver com eles mesmos. Mas o que é lamentável é que quem representa o interesse do povo é minoria. A gente, nesse governo atual, a gente não consegue aprovar sequer uma emenda a um projeto para tornar ele menos ruim para o povo, mas não consegue nenhuma emenda, nenhum destaque a um projeto, seja do Legislativo, seja do Executivo, que a gente consiga diminuir o impacto negativo sobre o povo, né? Mas é a nossa tarefa, e a nossa tarefa também é organizar o povo fora para ir fazer pressão lá na Câmara. Essa semana mesmo a gente teve um evento muito importante de servidores públicos em greve, servidores federais, que estão com o salário achatado há muito tempo. Enquanto isso, eles aumentam os salários de ministros, o salário de autoridades, como eles são, e ganham uma fortuna, enquanto que o servidor público fica com o seu salário arrochado, porque eles querem diminuir o número do servidor público, eles querem diminuir o tamanho do Estado para colocar os recursos que o povo cria pelos seus impostos na mão da iniciativa privada para fazer uma saúde privada, uma educação privada, sabe? Enfim, uma assistência social privada, uma cultura privada, para ser mais um meio de enriquecimento e de acúmulo de lucros para a propriedade privada, o capital privado. Isso é característica de uma sociedade capitalista. Por isso, a vida nossa também tem que ser de lutar contra o capitalismo. Lutar contra os inimigos do povo, é o inimigo do povo, não por ser uma pessoa, mas ser uma pessoa uma pessoa má, que está prestando um serviço mau, tendo sido eleito pelo povo, e maltrata o povo com a aprovação de certas leis que são contra o povo, contra os direitos sociais, contra os direitos humanos. Não é fácil, né? Eu envelheço na convivência com eles, mas quando eu chego numa reunião com outros, eu volto a me tornar jovem de novo. Isso é que me salva, porque o tempo que eu fico lá me envelhece. Mas eu me recupero quando eu venho aqui para o meio do povo, que o povo me dá juventude, alegria e felicidade. É isso, companheiros. Luísa, antes da Vilma, que é filha de queixada e é de Clube de Mães, fazer a pergunta, eu vou ler aqui, porque você acabou de receber um convite. Aí vocês têm que avaliar. O Fofão do Quilombac, que é um centro cultural, que é um coletivo cultural muito importante do bairro, está fazendo uma exposição. Eles fizeram vários queixadas, esculturas de queixadas, com vários temas, e está lá no Quilombac, é a 10 minutos daqui. E o Fofão fez um convite, se você pudesse dar uma passadinha para conhecer a exposição dos queixadas lá no Quilombac. Então, está aberto esse convite, vocês avaliam aí como é que está o tempo da Luísa, a Muna. Eu sei que a assessoria... É uma proposta, né? Ótimo, ótimo. Então, a Vilma, por favor. Então, bem rapidinho assim, porque agora a gente tem mais esse compromisso, né? Luísa Londrina, a gente vem assim de uma caminhada muito longe, né? Desde os tempos que você era vereadora, encaminhava as nossas reivindicações do Clube de Mães através do CCM, a qual a nossa querida Salete, né, Joaquim, fazia parte da coordenação, junto com outras profissionais, também assistentes sociais, e que fez um trabalho muito bonito com os clubes de mães desse território, né, Jaraguá, Perus e Pirituba. E a gente queria, assim, nesse momento, hoje,
para mim é uma satisfação muito grande e é até um momento assim que fica na história, na minha história. Se um dia eu puder publicar isso aí pessoalmente, eu acho que eu vou fazer, porque são encontros que nós tivemos muito fundamentais para a população de Perus, né? Eu vou citar Perus, mas eu sei que tem tantos outros bairros na cidade que você também participou. E assim, hoje eu te curto muito nas redes sociais, né? Sou sua seguidora e queria te perguntar assim, como que você lida com as críticas, porque a sua fala sempre foi muito forte, né? Sempre foi denúncia, sempre foi profeta. E a gente fica assim quando assustada quando a gente vê as críticas e a gente às vezes não tem como responder, né, essas injustiças, essas blasfêmias que colocam nas redes sociais. Então, eu queria saber da sua parte como que você lida com essas redes sociais, né, com essas críticas. E eu também queria que aqui, em nome de várias delas que já se foram, mas também muitas aqui que continuam, a Maria de Oliveira e tantas outras estão aqui, né, para agradecer toda essa consciência política que a gente tem, veio muito, muito, muito de você. E também dizer que pode contar com a nossa força a qualquer momento. Nós temos assim o coração aberto para te receber. Seja sempre jovem, tá? E força permanente. Obrigada, que fala linda, né? Da Silvia. Eu trabalhei nessa região, e sobretudo lá em Vila Maria Guilherme, como assistente social. Eu trabalhei nessa cidade, em várias regiões, primeiro como assistente social, né, depois como vereadora. E a vereadora é mais perto das comunidades do que deputada federal, né? Embora, como deputado federal, você influencia nas questões mais gerais do país, né? Mas com o olho sempre fixado no teu espaço, que é onde meu povo está. E é nessa cidade onde tem maior número de nordestinos. Eu sou nordestina, né? São Paulo tem metade da população da capital é de nordestinos ou descendentes de nordestinos. Então, são nordestinos que não puderam ficar lá, porque não tinham terra para trabalhar, e por conta da seca. E a água que tem acumulado no Nordeste é de propriedade privada. Os açudes que foram construídos pelo dinheiro público, com o trabalhador na seca, que estava na seca, é em terreno privado. Então, quem tem o açude feito com dinheiro público num terreno de propriedade privada, a água também é privada. Portanto, o povo que passa sede na seca e que tem que migrar, minha família migrou 2 vezes por seca, nas piores condições, não é por falta d'água, falta de chuva, mas falta de distribuição da água que tem nos açudes. E tem muitos açudes nas terras privadas, né, construídas com dinheiro público, com o braço do nordestino em época de seca. Certo? E como assistente social, eu não pensava em vir para São Paulo. Eu queria ficar trabalhando pelo meu povo, pela reforma agrária, pela divisão da terra, pela divisão da água, mas eu fui perseguida pela ditadura. Não cheguei a sofrer aquilo que os que foram enterrados na vala de Perus sofreram, mas eu tive que sair de lá para não ser presa, não ser assassinada. E chegando em São Paulo, não foi fácil viver nessa cidade. O Nordeste é quente, quem já foi lá sabe como é quente lá. E naquele tempo, há 30 anos atrás, ou 50 anos, eu já estou com 51 anos aqui. Em 50 anos atrás, São Paulo tinha geada, né? Geada não, tinha... geada? Garoa. Era a cidade da garoa. E eu não tinha roupa adequada para o frio, só tinha roupa mais ou menos para o inverno. E ficava esperando o ônibus, do ponto do ônibus, lá na 9 de julho, onde ficava o órgão do INSS e o INPS, onde eu trabalhava. Eu não vim trabalhar como assistente social, não. Eu vim trabalhar como funcionária pública administrativa, fazendo cálculos de benefícios no INPS, na 9 de julho. Eu ficava debaixo daquele viaduto, que o prédio do INSS do INPS era bem de frente daquele viaduto da 9 de julho. Eu ficava ali tremendo de frio,
para poder ir e voltar do trabalho. E, como assistente social, depois eu fiz concurso, virei assistente social concursada e fui trabalhar nas favelas dos cortiços da cidade de São Paulo. E fiquei assim, impactada, porque eu vim de lá chorando, eu não queria vir, eu queria ficar lutando lá. Aí vim num ônibus, era o ônibus São Geraldo, chamava o ônibus São Geraldo. Eu vim de ônibus para São Paulo, trabalhar no INPS, onde era funcionária pública, né? E, numa época, estavam construindo o metrô, então eu morava na Zona Sul e vinha para a Tiradentes aqui, e o frio doía pesado, porque eu não tinha roupa adequada para o frio. Mas eu vivi muito perto a vida do povo nordestino e do povo pobre de outros estados aqui na cidade de São Paulo. Daí porque eu descobri que também tinha gente que não tinha casa, não tinha onde morar, estava ocupando o terreno vazio da cidade, e, por conta disso, muitas vezes eles eram despejados, e despejados com força policial. E eu tive presente em despejos, né, tentando atenuar a situação, em que o policial que estava, policial do Jânio Quadros, era Jânio Quadros o prefeito, e foi ele que criou a Guarda Metropolitana, e o policial metropolitano armado, de revólver, matava os que... Um Adão foi um que foi assassinado num despejo lá na zona leste da cidade. E muitas vezes o policial que estava despejando também tinha família sendo despejada. Ele estava despejando a própria família dele. Então, eu me dei conta de que certamente Deus me empurrou para cá. Porque também aqui tinha o problema da terra. Desculpa. O problema da terra urbana. Sobra terra também no meio urbano. Né? Tem mansões e mansões vazias aí, ou pouco habitadas, com 1 ou 2 pessoas, enquanto o povo está na rua, porque não tem para onde ir, está debaixo dos viadutos. Família inteira, às vezes até o chefe de família ainda trabalha, mas foi despejado da casa onde morava, que não pôde mais pagar o aluguel, e fica com a família durante o dia na rua. Aliás, durante o dia vai trabalhar e fica na rua à noite com a família. Então, a situação é dramática. É dramática. Então, eu, como assistente social, que trabalhei nessa cidade, né, durante a ditadura militar, sofri perseguição da ditadura também aqui, porque tinha um secretário da secretaria onde eu trabalhava, que era da reserva do Exército e era torturador, sabia de por que eu estava em São Paulo e não estava no Nordeste, sabia que eu era opositor ao regime, e a gente sofria ameaça de enquadramento na Lei de Segurança Nacional, né? Tivemos de ocupar a secretaria uma vez com o povo, que foi cobrar lá direitos seus, e eles deixaram, a gente ficou lá uma noite e um dia inteiro, eles ameaçando de cercar com a polícia, mas só se a população saísse e deixasse só os funcionários, eu era uma delas, e a população não quis sair, não. Eu saía todo mundo, não saía ninguém. Idosos, crianças, mulheres grávidas. Então, a solidariedade do povo na luta é muito grande, é muito importante. E é um exemplo para os outros. Então, gente, eu, como assistente social, por isso, quando eu fui assumindo certos cargos públicos, primeiro como profissional, assistente social, enfrentei a ditadura militar também aqui em São Paulo, com outras companheiras e outros companheiros. Nós assumimos, né, depois eu me elegeram vereadora pelo Partido dos Trabalhadores. Ajudei a construir o Partido dos Trabalhadores. Depois fui deputado estadual e, antes do final do mandato de deputado estadual, aliás, antes do mandato de vereadora, que era 6 anos, eu fiz 4 anos, porque já saí candidata a deputada estadual. Fiquei 2 anos e, em seguida, já saí candidata a prefeita. Então, todos esses cargos eu pus a serviço da mesma luta, a luta pelo direito à moradia, a luta pelo direito à creche para a criança, a luta das mulheres, a luta pelo direito à saúde, a saneamento básico, a moradia, a creche. Então, até hoje, a minha luta é essa. A razão de ser da minha vida é lutar pelos trabalhadores, pelas trabalhadoras. E aí tem gente que está fazendo uma campanha, os chamados
né, inimigos secretos, sei lá, dizendo para poder se ver livre da minha candidatura que eu não vou ser mais candidata. Tem muita gente falando isso, mas eu vou ser candidata de novo. Eu não tem essa, não. Né? E cuidado com esse papo, que eu sou muito velha. Eu não sou velha. A velhice é o outro que me vê velha. É o teu olho que é velho, não eu. Me vê velha? Eu não me vejo velha. A velhice está no olho de quem me vê, tá certo? Tenho muita energia, a cabeça está boa ainda, dá para vocês verem, né? Não estou atrapalhando muito ainda o que eu falo. E enquanto eu tiver energia, saúde e esse amor grande que cresce todo dia, meu povo, eu vou estar ocupando esses espaços para colocá-los a serviço do meu povo. Obrigada, viu? Pessoal, eu vou propor, então, que tem mais 2 inscrições, elas vão falar rápido, a Luísa vai responder, e aí nós vamos aproveitar o momento e conhecer o Quilombac e os Queixadas. Tá bom, Luísa? Então, mais 2 perguntinhas, a gente pode ir indo para o encerramento, né? A Camila, o Jonas, a Érica também? Érica? Então, são 3. Vamos ser bem... um pouco mais breve para a Luísa poder ter um tempinho de conhecer o Quilombac. Camila. Oi, Luísa, eu sou a Camila, sou moradora aqui do bairro há 26 anos, atuo aqui na biblioteca como jovem monitora cultural e é através desse espaço que eu estou conseguindo te conhecer pessoalmente. Tenho uma admiração enorme pela sua pessoa, pelo seu trabalho aqui no bairro. A minha pergunta não envolve muito o bairro, envolve o ensino médio. Eu queria saber mais a sua opinião sobre essa reforma do novo ensino médio. O que você acha? Quais são as suas visões para isso, já que atualmente ele já está apontando falhas, com faltas de professores, sucateamentos de professores e tudo mais. Queria saber mesmo mais a sua visão sobre essa reforma atual aqui na cidade de São Paulo. Érica? É um agradecimento. Estou vencendo a minha timidez aqui. Estou fazendo esse agradecimento em nome da minha avó, que já não está mais aqui, em nome da minha mãe, que não veio, porque sabia que ia ficar muito emocionada em ver a Luísa Erundina. Eu vim do extremo, lá de Parelheiros, para Perus, na época que a Luísa estava organizando aqui as reuniões. Minha família saiu de uma situação de violência graças a esse terreno que a gente conseguiu, lá no Recanto dos Humildes. Então, é para agradecer e dizer que você foi um ponto de luz, de esperança mesmo, dentro da nossa família. E que foi graças a tudo isso que a gente conseguiu romper com esse ciclo. Então, um obrigado. Muito bom. E, para encerrar as perguntas, o nosso poeta, o Jonas. Olá, pessoal, boa tarde. Na verdade, não é a pergunta, eu preciso dizer que velha que nada, continua bela como uma flor, forte como aroeira. Entendeu? Continua bela como uma flor, representando o que há de melhor da nossa mulher brasileira. Salve, Erundina. Salve, Erundina. Desculpa, poema corrido. Tem tempo ainda? Então, alguém pega. A Camila me perguntava, né, sobre essa reforma do ensino médio. Ela está colocada com os mesmos objetivos, né, da política de redução da responsabilidade do Estado. Né? A ideia do neoliberalismo, que é diminuir o tamanho do Estado. E diminuir o tamanho do Estado significa diminuir as políticas públicas e reduzir os custos das políticas públicas. Não foi por acaso que no governo Michel Temer, que foi um governo golpista, era vice-presidente e articulou o golpe para afastar a presidente, a primeira mulher presidente da República eleita democraticamente, não cometeu nenhum crime de responsabilidade e foi afastada por decisão da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. E, portanto, a questão o teto de gastos também se deu no governo golpista de Michel Temer, ou seja, durante 20 anos,
o governo não poderá investir, né, se não aquilo correspondente à inflação do ano anterior. Se for uma inflação baixa, investe pouco, mesmo quantidade em saúde, em educação, em assistência, em infraestrutura urbana. Então, vai ficar 20 anos, né, tendo que sobreviver. Não chega a ser a reposição, nem chega a ser a reposição da inflação. Então, imagina, a demanda cresce, porque mais gente precisa dos serviços públicos, porque a renda do salário não dá mais para pagar aluguel, não dá mais para atender certas necessidades da família. Portanto, os serviços públicos cresce a demanda pela ação do Estado. Então, essa reposição de acordo com a inflação, para essas áreas que são fundamentais na vida do povo, é a mesma coisa que decretar que durante 20 anos a gente vai diminuindo a capacidade de viver. Viver com saúde, viver com educação, viver com apoio do Estado quando perde emprego ou quando não consegue pagar o aluguel da casa. Então, o nosso combate vai para além do combate contra Bolsonaro e contra Arthur Lira, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, toda essa corja que está aí, mas também é uma luta, porque vem outro e faz quase a mesma coisa igual. Né? Nós temos que lutar contra o capitalismo, que é o regime de governo que exatamente existe para diminuir as pessoas, o número de pessoas, diminuir o número de habitantes e, consequentemente, diminuir o número de funcionário público. Então, o ensino médio, e agora, com essa experiência da Covid, que teve o ensino à distância, eles agora vão institucionalizar esse ensino à distância, inclusive o ensino médio, porque paga menos. Não precisa pagar aluguel de prédio, não precisa pagar luz, não precisa pagar água, não precisa pagar mais servidor para a manutenção do prédio. Então, o ensino à distância não é tão eficaz como o presencial, porque não é só ensinar a fazer conta, ler, escrever, né? Tem que se formar como cidadão. É uma formação completa do ser humano. Né? O jovem, o adolescente, ele é formado para ser um cidadão pleno quando crescer. E isso não basta só aprender a fazer conta e a escrever, a contar, a se comunicar. Quer dizer, é uma formação plena. Por isso que, em países realmente democráticos, o ensino é integral. É o dia inteiro, né, atendendo todas as necessidades do jovem que se forma numa profissão. E, quando ele se torna um profissional, ele se torna um profissional cidadão, sabendo que vai ser um cidadão a serviço de outros cidadãos. Então, uma escola à distância, sem ver um professor, sem conviver com outras crianças, sem conviver com outros adultos, essa criança ela fica com uma deficiência muito grande na sua formação quando crescer, quando se tornar adulto. Então, é péssima essas reformas e elas estão se dando com base em capital fora do país. São grupos estrangeiros que estão investindo na educação no Brasil, comprando faculdades, comprando escolas, e o governo também está nessa. Sabe? É diminuir as demandas para o Estado e, portanto, o Estado daqui a pouco vira só um arrecadador de tributos. Aí passa o dinheiro dos tributos para a iniciativa privada que vai ganhar lucro em cima daquilo que o povo paga. Então, gente, é urgente uma ação política da massa, do povão. Sabe? A gente tem que se organizar. A experiência de Perus tem que ser referência para São Paulo inteira, para o país inteiro. É vocês se tornando agentes da história. Vocês estão fazendo história, junto com os educadores, junto com os servidores públicos, junto com os apoiadores dessa luta. Os partidos políticos têm compromisso com essas lutas, com o nosso povo. E, portanto, gente, tudo aquilo que vem desse governo é bom desconfiar de saída, porque eles não estão fazendo nada no interesse do povo. É contra o povo e, apesar do povo, que certos direitos chegam ao povo de forma... Não vê a saúde pública como foi? Ele tem um decreto para privatizar o SUS. E ele queria ter feito isso antes da pandemia. Imagina se não tivéssemos tido o SUS, né, teria morrido mais de 1 milhão de brasileiros com a pandemia, porque foi o SUS que salvou muita gente, né, com a morte de muitos profissionais da saúde, enfermeiros, enfermeiras, assistente, técnico de enfermagem,
né? Assistente social que estava no plantão com eles, enfim, todo profissional que atuou na área da saúde durante a pandemia, muita gente morreu. Morreram mais de 800 médicos, e não sei, mais de 900 enfermeiras e auxiliares de enfermagem. Portanto, custou vidas a saúde dos outros e a cura de alguns, ou de muitos. Então, veja, gente, nós estamos num governo, é golpe, nós já temos um golpe no país. Não é que vai dar o golpe já foi dado, né? Com a redução dos investimentos públicos naquilo que é essencial para o povo, né? Mais de 12 milhões de desempregados, isso é morte, isso é doença, isso é sofrimento, é dor, é fome. De um país que é quem mais produz alimento para o mundo, exporta tudo para os outros países ricos e não dá essa comida para o seu povo que morre de fome porque não tem comida na mesa. Gente, isso é intolerável, isso é insuportável. Isso nos judia, nos dá muita dor, muita indignação, muito sofrimento. Portanto, não desanimar, não quero deixar uma visão de coisa ruim, negativa, vai ter golpe, vai ter isso. Não, a gente vai dizer, não vai ter golpe, porque nós não vamos deixar. Né? Não vamos dar corte na saúde, na educação, no saneamento básico, não vamos deixar. Nós somos muito mais gente do que eles. Se a gente pusesse, às vezes eu me vejo assim pensando uma coisa meio extraordinária, fazer uma roda bem grande com todo o povo e pôr esses poderosos dentro e que todo mundo desse um espirro. Ele morria afogado. Ou não morria? Para ver a força do povo, é grande desse ponto, desse jeito. A gente é capaz de afogar todo ele numa roda em que o povo todo estivesse junto. É isso aí, minha gente. Eu quero dizer com isso, uma imagem meio grosseira, mas é para dizer o quanto o povo é poderoso. Eles podem, mas não podem tudo. E aí nós vamos eleger um presidente decente, vamos eleger representantes do povo que nos representem de fato. Não olhem gente bonita, jovem e elite. Votem gente parecida com a gente, com a cara da gente, com o jeitão da gente, com a origem da gente, que é para poder eles serem fiéis a nós lá. E se não for, a gente tira eles de lá. Entendeu? É isso aí, minha gente. Obrigada por tudo. Obrigada. Luísa, eu quero dizer que esse é um território de resistência. E a juventude está junto, está resistindo. Tá? Pessoal, já está meio começando a dar aquele friozinho, então a gente vai encerrando para a Luísa conhecer o Quilombac, que é bem interessante lá, né? É uma oportunidade. E eu quero mais uma vez agradecer a todas e todos que estão aqui, que vieram. Agradecer a Luísa, a equipe toda, e que a gente vai conversando com ela a respeito dessa ajuda, com certeza, do Centro de Memória e essa proposta maravilhosa de trazer para nós a biblioteca particular dela. Então, agradecido, tá, pela presença aí. E esse mês ainda tem algumas programações, né, do mês dos 60 anos da greve dos 7 anos e também dos 30 de tombamento da fábrica de cimento pela ex-prefeita Luísa Erundina. Muito obrigado aí, pessoal. E ela vai conhecer o Quilombac agora. Ok, tá bom. Obrigadão. Onde os operários, sabedor dos seus direitos, assinaram em cruz. Foi uma briga feia, durou dezena e meia, uma briga danada, e os operários chamavam queixada. Um ponto do